Olá meninos, bem-vindos a mais uma lição de escola dominical. Eu espero que vocês estejam bem dispostos e bem atentos para aprendermos mais sobre aquilo que Deus tem para nos ensinar. Nós hoje vamos estudar uma carta nova, vamos começar a estudar a carta de Paulo aos Gálatas. Por isso peguem na vossa Bíblia e no vosso caderno de apontamentos para começarmos a estudar e para começarmos a aprender mais sobre o que é que Deus tem para nos ensinar. Então, enquanto vocês abrem as vossas Bíblias em Gálatas 1 a 9, Gálatas capítulo 1, versículos 1 a 9, eu vou-vos explicar um bocadinho sobre o contexto desta carta. Nós, como já falámos, eu já disse que a carta foi escrita por Paulo, nós não sabemos exatamente quando é que ela foi escrita, mas acredita-se que tenha sido escrita mais ou menos entre 48 depois de Cristo, depois da primeira viagem missionária de Paulo. Então, por que é que Paulo teve que escrever esta carta? Ora, nós sabemos que Paulo fundou as igrejas da Galácia. Então, ele escreveu esta carta aos crentes da Galácia, da zona romana, porque depois de eles receberem o Evangelho da parte de Paulo, houve alguns homens que se levantaram contra o ministério dele. E então, o que é que eles estavam a ensinar coisas erradas sobre o Evangelho, ou estavam a alterar coisas que já tinham sido ensinadas sobre o Evangelho que Paulo tinha estado a ensinar. Então, eles estavam a distorcer o Evangelho que já tinha sido pregado naquela zona. Então, eles ensinavam coisas erradas, estavam a ensinar que o sacrifício de Jesus não era suficiente para a salvação. Então, Paulo escreveu esta carta, e agora que vocês já abriram as vossas Bíblias, vamos começar a ler. Ora, capítulo 1, versículo 1 a 9, e diz assim: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro Evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega Evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Isto é aqui umas palavras um bocadinho difíceis, mas que nós já vamos perceber. Ora, nos versículos 1 e 2, Paulo começa por esclarecer que ele é um apóstolo, que foi um apóstolo de Jesus, que foi escolhido por Deus e não pelos homens. Então, quando Paulo falou, quando Paulo pregou o Evangelho, foi com toda a autoridade dada por Deus e para ensino da sua igreja, e ele ensinou com toda a autoridade enviada por Deus e não por qualquer homem. Por isso é que ele faz logo um esclarecimento a dizer que ele é apóstolo não da parte de homens, mas por intermédio de Jesus. Oi? Sim. Ora, o que é que nós temos aqui? Deixa-me cá ver. Está aqui colado. Oh, uma carta. Boa. Então, esta é a mensagem mais importante da tua vida. Uau, deve ser mesmo importante para eu ter aqui no envelope todo colorido e cheio de anotações. E tem aqui umas coisas também engraçadas para nós percebermos. Ok, para te ajudar a perceber, está aqui uma explicação. Ok, boa. Ora, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ora, isto são os versículos que nós já estivemos a ler, do 3 até ao 5. E tem aqui uma explicação. Ok, então vamos lá ver se nós entendemos o que aqui está escrito. Ora, graça
início do versículo. Graça fala-nos sobre a graça. Mas afinal, o que é que isto quer dizer? O que é graça? Ora, a graça é um favor de Deus, um favor que nós não merecíamos. Então, mas o que é que foi este favor que Deus nos enviou? Graça. A graça é algo que nos foi dado que nós não merecíamos. Nós não fizemos nada para merecer esta graça. E agora, qual é que foi o resultado desta graça? Agora, por causa desta graça enviada dada por Deus, que foi Jesus, foi a morte de Jesus. Nós não merecíamos, nós é que merecíamos a morte, mas Deus deu-nos Jesus. E por causa disso, agora, nós temos paz, que é o que diz no versículo. Graça a vós outros e paz. Uau! A paz é o resultado dessa graça desse favor que Deus nos deu. Deus enviou Jesus a suportar o meu pecado, o teu pecado, quando Ele se entregou a si mesmo. Quando Ele se entregou a si mesmo, o que é que aconteceu? Ele cumpriu a obra. Qual é que foi esta obra que Ele cumpriu? Ele entregou-se a si mesmo, Ele morreu em meu lugar e cumpriu assim o sacrifício da substituição, porque era eu que merecia estar naquela cruz, mas Deus enviou Jesus. Jesus substituiu-me a mim naquela cruz quando se entregou a morrer. Mas afinal, porquê? Qual é que foi o objetivo dele? Qual é que foi o propósito de Deus já ter enviado Jesus? Qual é que foi o resultado dessa obra? Ora, está escrito no versículo 4, quando nós vamos ler, e diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Então o resultado foi Ele nos desarraigar. Agora, desarraigar é uma palavra mesmo difícil de perceber. Agora imaginem, vocês têm aquela árvore lá no vosso quintal, com umas raízes muito profundas, muito enterradas na terra. E vocês precisam de espaço para andar de bicicleta, para andar de patins, e aquela árvore está ali no meio do caminho a estrovar, não é? Vocês precisam daquele espaço e querem tentar arrancar a árvore. E agora, como é que vamos tirar aquela árvore do meio do quintal? Ela tem as raízes de tal maneira profundas que é quase impossível, é muito difícil de tirar dali aquela árvore. Mas Jesus fez isso connosco. Quando se entregou na cruz, quando Ele cumpriu a obra, o resultado foi Ele arrancar-nos, tirar de nós todo o pecado que nós cometemos e quando ele se entregou na cruz, foi isto que Ele fez. Ele tirou de nós o pecado, carregou sobre Ele o nosso pecado e morreu naquela cruz. Mas afinal, qual é que foi o propósito? Qual é que foi o propósito? E a resposta está no versículo 5. O propósito desta substituição, de toda a obra que Jesus cumpriu ao se entregar por nós, foi Ele cumprir a vontade do Pai. E agora seja dada glória para todo o sempre. Glória pelos séculos dos séculos, como diz no nosso versículo. Então, amigos, aquilo que Paulo está aqui a tentar dizer, ou a fazer, é um resumo do Evangelho, um resumo daquela mensagem mais importante a mensagem mais importante para a nossa vida, que Jesus carregou sobre Ele o peso dos nossos pecados quando se entregou a si mesmo para morrer na cruz, dando-nos assim a sua graça, o seu favor, que nós não merecíamos, dando assim a sua paz, cumprindo a sua obra, para nos retirar então todo o pecado de nós, cumprindo a vontade do Pai, para receber glória para todos sempre. E depois, se continuarmos a ler o resto da nossa passagem, Paulo diz: admira-me que estejas passando tão depressa aquele que vos chamou. Admira-me. E Paulo estava surpreendido. Melhor, Paulo estava escandalizado, porque não era um admirado de uau, muito bem, vocês fizeram um bom trabalho. Não, pelo contrário. Paulo estava chocado, porque em tão pouco tempo eles se tinham esquecido daquilo que ele tinha ensinado. Em tão pouco tempo, ele diz mesmo no versículo 6, admira-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. Paulo estava surpreendido, estava escandalizado, estava chocado, como em tão pouco tempo eles se esqueceram de tudo aquilo que ele tinha ensinado e estavam a seguir outros homens que ensinavam coisas diferentes
que ensinavam um evangelho diferente daquilo que ele tinha ensinado. Então Paulo continua e diz que estes homens estavam a tentar alterar aquilo que tinha sido ensinado, perturbar aquilo que tinha sido ensinado. E ele continua no versículo 8 e ele diz, basicamente o que ele está aqui a tentar dizer é que, ainda que nós venhamos pregar outro evangelho, ainda que qualquer um de nós, ou ainda que um anjo do céu venha tentar ensinar alguma coisa diferente daquilo que vos foi ensinado inicialmente, não acreditem naquilo que ele está a dizer, porque não se pode acrescentar nem tirar nada àquilo que já foi ensinado. E quem tentar fazer, e agora aqui ele usa uma palavra muito difícil, quem tentar fazer isso será anátema. Uma palavra estranha, não é? E o que quer dizer anátema? Será, algumas traduções dizem mesmo, será maldito. O que é que isto quer dizer? Anátema, maldito, são palavras difíceis, feias, mas difíceis, não é? Então, basicamente ele está aqui a tentar dizer que quem tentar alterar alguma coisa àquilo que já foi ensinado, àquele evangelho que foi ensinado, ao verdadeiro evangelho, será posto de parte por Deus, será alvo da ira de Deus. Então Paulo reforça esta ideia. Vocês não podem, agora que vocês conheciam o verdadeiro evangelho, não se podem deixar levar por aquilo que outros homens tentam ensinar, que não é a realidade, que não é o verdadeiro evangelho. Vocês conhecem o verdadeiro evangelho, então não podem estar a acreditar naquilo que outros homens estão a tentar ensinar. Então, amigos, Paulo está aqui a dizer-nos isto mesmo. Nós não podemos alterar, não podemos mudar nada daquilo que já foi ensinado sobre a mensagem do evangelho. Esta é a mensagem mais importante das nossas vidas, que Jesus morreu, entregou-se a si mesmo para morrer em meu lugar, cumpriu o sacrifício da substituição. Ele carregou o meu pecado, o teu pecado, o nosso pecado naquela cruz. Entregou-se a si mesmo e agora nós podemos usufruir da sua graça e da sua paz porque Ele carregou o nosso pecado sobre Ele quando se entregou na cruz. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem que nós aprendemos. Esta foi a mensagem que Paulo transmitiu aos crentes da Galácia. Então, agora que nós conhecemos o verdadeiro Evangelho, nós não nos podemos esquecer daquilo que aprendemos. Temos que guardá-lo no nosso coração, que é para não nos deixarmos enganar por homens que venham pregar uma coisa diferente daquela que nós inicialmente aprendemos. Então, não há notícia mais importante do que esta. Agora que tu conheces esta mensagem, guarda-a contigo, guarda-a no teu coração. Lê a Palavra de Deus, estuda a Palavra de Deus, para que não te possas deixar enganar por outras pessoas que possam vir pregar uma coisa diferente do que aquela que Jesus nos transmitiu. Ora, espero que vocês tenham gostado, mas faltam os versículos. Os versículos desta nossa lição são os versículos 8 e 9. Vamos memorizá-los durante esta semana. E então diz o seguinte, Gálatas 1, 8 e 9. Mas, ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Mais uma vez. Mas, ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Memorizem o versículo durante esta semana e até à próxima. Tchau, tchau, beijinhos, boa semana!